Minha diretoria já baixou o futebol, então por favor, né? Aproveita aí o primeiro link da descrição, QR Code, tá aqui a explicação como é que tá tudo para você baixar o seu OneFootball. Não perca tempo, porque é o melhor aplicativo que tem de futebol, tá? Deixa eu falar aqui de uma coisa que me incomoda há algum tempo e tá acontecendo mais uma vez nessa decisão. Existe um movimento natural. A imprensa é um negócio, tá? Como qualquer outro. Então se a gente fosse uma padaria, a gente sabendo que todo mundo quer pão francês, eu não faria 70 broas de milho e 5 pães franceses. Eu faria 70 pães franceses e 5 broas de milho, porque essa é a demanda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que como tem mais flamenguistas e como tem mais gente que seca o Flamengo, então o Flamengo é sempre muito pauta, até quando ele não necessariamente tem que ser o destaque do dia. E isso acontece com o Corinthians em São Paulo, com o Flamengo no Rio e em boa parte do Brasil e tal. E aí fica-se essa discussão de torcedor, Flapress, né? Imprensa corintiana e tal, não sei o quê. Na verdade, isso é só um negócio. E para ser extremamente prático é isso. A gente, né, trabalha com a demanda que a gente tem e a demanda é sempre em cima do Flamengo. Porém, eu acho um desperdício razoável você passar a colocar num momento como esse, como nos últimos anos o Flamengo se tornou não só protagonista, grande favorito, como um time mediaticamente ainda mais forte por tudo que ele conquistou e pelo timaço que ele montou, você atropelar alguns outros cenários. Então, por exemplo, quando terminou a Libertadores, muito aqui da imprensa que eu vi era discutir como é que o Flamengo perdeu. Né? Se foi o Renato, se foi o André, se foi não sei o que, não sei o que lá, e muito se ignorou o Palmeiras ter vencido a Libertadores. Só que isso é algo muito comum. Você pegar historicamente, você vai ver que isso é algo muito comum, mas acho que tem uma evolução, e na evolução você melhora, né? Você não piora. E aí a gente assistiu o Atlético Mineiro e Flamengo jogar uma decisão na semana passada, eu acho que está bem característico para todo mundo diante dos últimos resultados do futebol apresentado nos últimos, 14, 15 meses, que o Atlético Mineiro não deve nada a esse time do Flamengo. Os dois times são muito bons e o Atlético Mineiro joga melhor do que o Flamengo há alguns meses. Nesse jogo especificamente, o jogo foi bem equilibrado, acho que o Flamengo foi até melhor em alguns momentos e tal. O jogo foi para os pênaltis, foram cobrados 12 pênaltis, ou seja, é o cúmulo do equilíbrio. Né? E quando se termina o jogo, entra o lado da Flapress destrutivo. Qual que é? Quando a Flapress, que existe, tá? Vai sempre existir, sempre a mídia vai entregar aquilo que as pessoas mais querem. Não tem conversa, isso aqui é um negócio, tá, gente? Eu não tô aqui por causa de um ideal e nem o jornalista nenhum, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Então não vamos ser hipócritas. Quando a Flapress quer jogar o Flamengo lá no alto, ela consegue. E ela dá ao flamenguista tudo que ele quer ouvir. Só que também quando a Flapress quer dar ao flamenguista uma resposta, procurar um vilão, ou dar para o torcedor do Flamengo um argumento para explicar para ele que o time dele perdeu por algum motivo que não seja o adversário ser melhor, ele busca um vilão e muitas vezes ele machuca muita gente. O que está acontecendo desde a vitória do Atlético no domingo? Por que o Flamengo perdeu? Isso não faz o menor sentido, gente. O Flamengo perdeu porque o Atlético é melhor. Ou tem alguma dúvida que o Atlético é melhor do que o Flamengo nos últimos meses? O Atlético ganhou a Copa do Brasil, o Brasileirão jogou mais bola que o Flamengo o ano inteiro de 2021. Então não tem essa dúvida. Hoje o Atlético Mineiro joga mais futebol que o Flamengo. E é simples assim. Mas porra, poderia. Como poderia ter ganhado a Libertadores. E vocês não fariam do Renato um gênio se ele ganhasse a Libertadores. Então tem que ter pesos e medidas. Agora o Gabriel, que é um jogador extremamente decisivo, extremamente marrento, extremamente adepto do jogo, do lance decisivo e tal. O Casagrande falou que ele foi egoísta, porque ele é muito vaidoso. Se ele for vaidoso, ele bateria o pênalti, ué. Vaidoso por quê? Porque ele quis esperar o pênalti decisivo. Se você é vaidoso, você chama a responsabilidade. Ué, se o Gabigol tá falando o que ele tá dizendo, a gente não tem por que duvidar. Que ele falou, não, eu tava esperando o pênalti decisivo, ou seja, o momento que o Atlético perdesse para eu chamar a responsabilidade para não dar para nenhum garoto e eu vou lá e bato. Eu não vejo nada de errado nisso, muito pelo contrário, eu acho até maneiro que o jogador tenha a iniciativa de falar, não, quando for o pico, o mais difícil, deixa que eu bato, que eu sou batedor e eu aguento. Eu não vejo nada de mal nisso. Aí vamos culpar o Vitinho. Pô, o Flamengo perdeu 4 pênaltis, não foi um, foram 4 pênaltis decisivos. Por que o Vitinho? Por que ele vai pagar o pato? Sabe, assim, fica procurando o vilão, fica procurando... Quem é que vai se responsabilizar pela não vitória do Flamengo? Aí você entra no Twitter, o flamenguista, claro, torcedor apaixonado, exagerado, inconsequente, que é o normal do torcedor e faz parte, ele quer achar um vilão e um motivo para justificar o absurdo que é o Flamengo chegar em segundo na Libertadores, na Copa do Brasil, na Brasileira. Isso é um absurdo o Flamengo chegar em segundo. Então ele quer achar um motivo. E aí a imprensa, ao invés de ser o meio termo de dizer, olha, pode considerar ser vice-campeão desses 2 torneios e perder uma Supercopa nos pênaltis, com 12 pênaltis cobrados, você não pode achar isso um absurdo. Você tem que entender que isso é futebol.
que não tem nada de errado aqui. Não, porque o Marcos Braz, e a imprensa embarca e começa a alimentar. Porque o Vitinho, porque o Gabigol, porque o Marcos Braz, quem será o culpado, pipocou, não pipocou. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é uma idiotice, porque, porra, os resultados recentes do Flamengo, eles não são perfeitos, mas eles são ótimos. Você chegar a disputar todas as suas competições, mas o investimento, não me fode com esse papo, cara, não me fode, porque se fosse isso eu não assistiria futebol, irmão. Quem compra futebol é europeu, ele vai lá, investe 200, o outro investe 100, ele chega em primeiro, outro chega em segundo. Tá? Aqui a gente é formador de jogador na América do Sul. Então o fato de você gastar 20, 30 milhões a mais do que o outro, não significa que você vai ganhar do outro. Você aumenta a sua possibilidade, claro. Mas não significa, porque você não sabe se no rival não vai aparecer algum garoto ali que você não esperava. Né? Quem é que investiu mais em 2002? Não foi o Santos. Só que você sabia que ali ia ter Robinho, Elano? Não sabia. E aí apareceu. E é assim que funciona o futebol e é por isso que a gente assiste futebol. Né? Porque em vários momentos, por exemplo, o Flamengo foi decidir títulos com grandes reforços e tal, e quem fez o gol foi o Hernandes Brocador. Quem fez o gol decisivo pode ter sido o Paquetá, pode ter sido o Renier. Enfim, jogadores que não estão nessa lista de compra. Então, é deturpar demais o que é o futebol, a graça do futebol e os devidos valores simplesmente para agradar uma torcida. Né? Ou para tentar fazer com que ela fique mais puta ainda com o seu time, mas isso vem de clique. Então eu não consigo entender a lógica de você querer sugerir a ideia de que o Gabigol é pipoqueiro. Caralho, o Gabigol decide tudo que é jogo grande do Flamengo. Como é que pode chamar o Gabigol de pipoqueiro? Não tem lógica. Alimentar essa discussão não tem lógica. Tá? Alimentar para o flamenguista a ideia de que, não pode perder para o Atlético Mineiro. Como é que o Flamengo pode perder uma decisão? Como é que o Flamengo perde 3 decisões? Não é isso, cara. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo com 12 pênaltis. O Flamengo teve 4 vezes a oportunidade de ganhar nos pênaltis, não ganhou. E isso não é demérito do Atlético. Né? Pênalti é assim mesmo. Do mesmo jeito que o Flamengo só teve a oportunidade de ganhar o jogo nos pênaltis porque o Atlético perdeu dele. Então, se o Atlético perdeu, o que tem de absurdo no Flamengo perder dele em seguida? O Flamengo não foi... Nos pênaltis não há uma disputa de posicionamento, cara. O Flamengo só foi ao pênalti decisivo 4 vezes porque o Atlético perdeu o seu pênalti. Então, é a mesma medida. É a mesma coisa. Só que na cabeça do flamenguista só existe que, obviamente, todo torcedor só olha pro time dele. Mas a imprensa não pode alimentar isso. Domingo, nós vimos o Atlético Mineiro ser campeão. Depois, nós vimos o Flamengo ser vice. Mas a primeira coisa que nós vimos domingo foi o Atlético ser campeão. E os porquês do Atlético ser campeão são muito mais importantes e maneiras de perguntar por que o Flamengo perdeu pro Atlético. Porque, na verdade, ele nem perdeu. O jogo foi empatado, foi um jogaço de futebol. Em vez da gente exaltar tudo que a gente viu no domingo, aquele grande jogo, a gente vai fazer do domingo uma crise na Gávea e uma diminuição do Atlético Mineiro para agradar a demanda da torcida do Flamengo. Desculpa, mas não tem absolutamente ninguém que sai ganhando em cima disso. Ninguém. Nem o Atlético, nem o futebol, nem o Flamengo, nem o Gabigol. Talvez a imprensa com clique, mas tirando isso, não tem ninguém que ganhe numa brincadeira dessa. O maneiro é exaltar a grande vitória, o grande momento do Galo, e entender que fala, puta, que mano, caralho, o Flamengo quase ganhou, que puta jogo e tal. E é isso, mano. Não precisa ficar procurando, sabe? Querendo achar um cara pra massacrar. Não aprendemos nada com o que fizemos com o Zico, né? Com o que fizeram com tantos ídolos do Brasil, com tantos jogadores brasileiros pra buscar um vilão pra justificar as coisas. Não precisa disso, cara. Isso não tem necessidade nenhuma, né? Mas, enfim, vende, né?